Durante mais de uma década, dois nomes mandaram no Corinthians. Eles decidiram eleições, comandaram o futebol, controlaram bastidores e deixaram um legado que divide a Fiel até hoje. André Sanches e Duílio Monteiro Alves não foram apenas presidentes. Eles foram o centro de um sistema de poder. Mas até que ponto esse poder ajudou o Corinthians? E até que ponto ele cobrou um preço alto demais? Quem é André Sanches? A origem do poder. André Sanches entrou no Corinthians muito antes de virar presidente. Ele entendeu cedo que, no Parque São Jorge, quem controla a política interna, controla o clube. Conselheiro, nos anos 90. Perfil combativo, articulador, forte presença nos bastidores. Andrés não subiu por acaso. Ele construiu alianças, venceu disputas internas e se posicionou para o momento mais crítico da história do clube. Antes de ser presidente, André Sanches já entendia uma coisa essencial. No Corinthians, quem domina a política interna, domina o clube. Andrés começou como conselheiro nos anos 1990, circulando pelos corredores do Parque São Jorge. Ele não era discreto. Pelo contrário, era combativo, direto e rapidamente passou a ser ouvido. Em um clube associativo como o Corinthians, alianças valem mais do que cargos. E Andrés construiu alianças. Quando o Corinthians entrou em crise profunda em 2007, com o rebaixamento para a Série B, Andrés estava pronto. Ele não apareceu como salvador por acaso. Ele se posicionou para isso. A presidência de Andrés começa no pior momento da história do Corinthians. Clube rebaixado, torcida revoltada, imagem destruída. E é nesse cenário que Andrés toma decisões ousadas. A principal delas tem nome e sobrenome: Ronaldo Fenômeno. A contratação de Ronaldo não foi só esportiva. Foi política, midiática e institucional. O Corinthians voltou a ser protagonista. Voltou a vencer. Voltou a ser manchete. A partir dali, Andrés deixou de ser apenas presidente. Ele virou o símbolo da reconstrução. E com o sucesso, veio algo ainda mais poderoso: influência. Todo projeto grandioso tem um preço. A Arena Corinthians nasceu como símbolo de modernidade e protagonismo, mas também se tornou o maior ponto de discussão da história recente do clube. Os custos finais superaram, e muito, as previsões iniciais. A dívida se tornou bilionária. Para alguns, a Arena foi um salto histórico. Para outros, uma armadilha financeira. O fato é simples. O estádio mudou o Corinthians para sempre, e esse legado está diretamente ligado à era Andrés. Quando Andrés deixa a presidência, o poder não fica vago. Duílio Monteiro Alves surge como sucessor natural. Filho de dirigente histórico, Duílio cresceu dentro do clube. Foi diretor, adjunto, homem de confiança. Sua eleição não representou ruptura, representou continuidade. A promessa era de uma gestão técnica, moderna, responsável, mas governar um clube endividado, pressionado e politicamente dividido se mostrou mais difícil do que o discurso. Dentro de campo, os resultados não vieram. Nenhum título relevante. Elenco, trocas constantes de treinador. Fora de campo, a paciência da torcida acabou. A pergunta começou a surgir com força: quem realmente mandava no Corinthians? Para muitos, Duílio era o presidente no papel, mas o sistema era o mesmo. E quando o futebol não responde, as cobranças se tornam inevitáveis. As polêmicas deixaram o campo esportivo e chegaram ao jurídico. Investigações passaram a apurar o uso de cartões corporativos do clube. Gastos considerados incompatíveis com atividades institucionais entraram no radar do Ministério Público. Duílio foi denunciado. Andrés também citado em apurações. É importante dizer: investigação não é
condenação. Mas o impacto institucional é enorme. Pela primeira vez, o sistema de poder do Corinthians passou a ser questionado fora do clube. André Sanches e Duílio Monteiro Alves não são apenas nomes da história recente do Corinthians. Eles são o retrato de uma era inteira. Uma era em que o clube venceu, cresceu, se modernizou, mas também se endividou, se fechou e se afastou da própria torcida. Durante anos, o Corinthians foi governado por um mesmo grupo, com as mesmas ideias, os mesmos aliados e a mesma lógica de poder. Mudavam os cargos, mudavam os discursos, mas o comando seguia nas mesmas mãos. Para muitos, isso garantiu estabilidade. Para outros, criou um sistema quase intocável, um sistema onde decisões importantes eram tomadas longe da arquibancada, longe do torcedor comum, e muitas vezes longe da transparência que um clube popular exige. Andrés foi o símbolo da reconstrução, o presidente do caos que virou glória, mas também foi o líder de um projeto ambicioso que cobrou um preço alto, um preço que o Corinthians ainda paga. Duílio foi o herdeiro desse projeto, o gestor que prometeu técnica, responsabilidade e modernização, mas acabou marcado pela frustração, pelo desgaste e pelas dúvidas. E quando o futebol não responde, quando os títulos não vêm, quando a dívida cresce, o discurso já não basta, as investigações, as polêmicas e o desgaste institucional não surgiram do nada. Elas são o reflexo de anos de concentração de poder. Não se trata apenas de pessoas, se trata de um modelo em que poucos decidem por muitos. Um modelo em que o Corinthians parece pertencer mais a grupos políticos do que a sua torcida. E talvez essa seja a maior polêmica de todas. Porque o Corinthians não é uma empresa comum. Não é um clube fechado. O Corinthians é um fenômeno popular. E quando a fiel começa a se sentir distante das decisões, quando começa a desconfiar de quem manda. Andrés e Duílio deixaram obras, títulos, números e discursos. Mas também deixaram perguntas. Quem fiscalizou de verdade esse poder por tanto tempo? Quem se beneficiou das decisões? E quem ficou com a conta? Hoje, o Corinthians tenta se reinventar. Mas para isso, precisa olhar para trás, sem medo, sem idolatria e sem silêncio. Porque clubes gigantes não quebram apenas por falta de dinheiro. Eles quebram quando o poder deixa de servir ao clube e passa a servir a si mesmo. A história de André Sanches e Duílio Monteiro Alves não é só sobre dois dirigentes. É sobre o que acontece quando o poder se perpetua, quando o sucesso vira justificativa e quando a crítica vira ameaça. O Corinthians é maior do que qualquer grupo, maior do que qualquer presidente, maior do que qualquer sistema. E talvez o maior desafio do clube hoje não seja pagar dívidas, nem montar elenco, nem ganhar títulos. Talvez o maior desafio seja este: devolver o Corinthians para quem sempre sustentou tudo isso. A feel.